Fala, meus amigos, tudo bem? Renato Barroso na área. Vamos continuar o nosso estudo de direito administrativo com o tema poderes administrativos. Poderes administrativos. Vamos realizar aqui 5 questões realizadas pela banca do SESP, SEBRASP, para te ajudar na sua preparação. Mas antes de entrar nas questões, chama a sua atenção para você ir lá na minha página do Instagram, Apostilas do Barroso, para você ter acesso às apostilas, ver qual que você vai querer e mandar um direct para você adquirir. Ou seja, poderes administrativos tem na doutrina, não é um tema pautado na lei. O direito administrativo ele carece de uma legislação, por isso você tem que beber em alguma fonte, e a fonte é a doutrina do Eli Lopes Meirelles, professora Maria de Pietro, saudoso Celso Antônio Bandeira de Mello, professor aí José dos Santos Carvalho Filho, dentre outros autores, tá? E aí, parta do pressuposto que todos nós, servidores públicos, temos que nos valer de certos instrumentos para satisfazer aí, para buscar o interesse público. E esses instrumentos, a doutrina chama de poderes administrativos. E aí você vai estudar poder vinculado, poder discricionário, poder de polícia, regulamentar ou normativo, poder disciplinar, poder hierárquico, salientando que a professora de Pietro, lá em São Paulo, da Escola de São Paulo, ela não, assim, entende poder vinculado discricionário de forma autônoma. Ela entende que o poder vinculado e o poder discricionário são variações dentro do poder regulamentar, do poder de polícia, do poder ali disciplinar e do poder hierárquico. Mas vamos aí para as questões que normalmente caem. Quando você vir na prova poder vinculado e poder discricionário, a banca está buscando no professor Eli Lopes Meirelles, tá bom? Primeira questão, a gente vai pegar aí uma questão recente de 2020, em que ele coloca: cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca dos poderes administrativos. O Corpo de Bombeiros de determinada cidade, em busca da garantia de máximo benefício da coletividade, interditou uma escola privada por falta de condições adequadas para a evacuação em caso de incêndio. Nesse caso, a atuação do Corpo de Bombeiros decorre imediatamente do poder, tem grifar, ó, disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha direito ao prédio e a exercer o seu trabalho. Ora, gabarito falso, errado. Por que não é o poder disciplinar? Porque o poder disciplinar é aquele poder que consiste numa apuração, tá, de uma infração disciplinar, normalmente calcada ali com servidores públicos. Normalmente sobre pessoas que têm um vínculo específico com a administração. Servidores, concessionários, permissionários. Você tem um vínculo específico, poder disciplinar, e pode gerar a aplicação de uma sanção. Beleza? Aqui não. Aqui é o Corpo de Bombeiro limitando uma atividade individual em benefício da coletividade. Quando isso acontece, nós temos o poder de polícia. Poder de polícia é esse mecanismo utilizado pelo poder público para limitar direitos do indivíduo em prol da coletividade. Lembrando que o poder de polícia ele tem atributos, método mnemônico, dica, ó, de discricionariedade, C, ó, coercibilidade e A, autoexecutoriedade. Dica é o método mnemônico para te ajudar quando for estudar os atributos do poder de polícia, tá bom? Então, essa questão aqui envolveu o poder de polícia e não poder disciplinar. Lembrando que o poder de polícia tem os ciclos ou as fases do poder de polícia que caiu na prova da PRF e caiu na prova da Polícia Federal também. Ciclos ou fases do poder de polícia para você aprender quando que se delega
ou não o poder de polícia para pessoas jurídicas de direito privado. E vai dizer a doutrina que se envolver sanção e se envolver legislação, inclusive, né, na jurisprudência, não dá para delegar o poder de polícia. Contudo, se envolver atos de consentimento, o ato de consentimento e a fiscalização, isso está no livro do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, da PGE do nosso estado, infelizmente faleceu tem pouco tempo. Professor Diogo já defendia no seu manual, tá, que se envolver fiscalização e envolver atos de consentimento, você pode delegar o poder de polícia para pessoa jurídica de direito privado. E o poder de polícia ele vai ter uma classificação, um poder de polícia num viés administrativo e judiciário. Polícia administrativa, preventiva, ostensiva, isso está no livro do professor Carvalhinho, tá? Preventiva, ostensiva, e vai incidir sobre bens, direitos e atividades. Tudo bem? Exemplo, polícia militar. Tá? A polícia judiciária ela é repressiva, investigativa e vai incidir sobre pessoas. Exemplo, Polícia Federal. Ok? A professora de Pietro diz que a polícia judiciária é objeto de estudo do processo penal. Inclusive é citado no artigo 4º do Código de Processo Penal. E que a polícia administrativa é objeto de estudo do direito administrativo. Então essa primeira assertiva está errada, porque seria o poder de polícia e não poder disciplinar. Questão 2. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção, se descumprida a ordem. Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente, em caso de descumprimento de sua ordem, é disciplinar e deriva do poder hierárquico. Ok, certinho. Ou seja, certinho. Poder hierárquico, organizar a administração. Relação de coordenação e subordinação. Ok? E o poder disciplinar. Se eu tenho uma insubordinação, isso vai gerar o quê? A aplicação de uma penalidade. Lembrando que no poder hierárquico, o agente subordinado deve cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Beleza? Então, gabarito correto, Banca CESP trabalhando essa questão. Questão 3. No que diz respeito ao desvio e excesso de poder e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo. Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder-dever de agir se mantém inerte. Ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder-dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva. Aí ele erra. Note que o CESP vem certinho, no final ele troca e deixa a questão errada. Ou seja, abuso de poder, guarde assim, candidato, é simples. Abuso de poder é gênero. Duas espécies, excesso e desvio. Quando é que eu vou ter o excesso, Barroso? Quando o agente público, olha o CESP, transbordar os limites de sua competência. Aí eu tenho um excesso de poder. Se o agente público, não obstante competente, buscar um fim diverso, né, buscar uma finalidade diversa, ele vai incorrer em desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Ok? Então essa assertiva, ela está errada. Questão 4. Acerca de poderes administrativos, julgue o item subsequente. Em decorrência do poder hierárquico, é lícita a vocação por órgão superior em caráter ordinário e por tempo indeterminado, de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior,
Ora, turma, esse tema, essa assertiva, ela está falsa, ela está errada. Por que que ela está errada? Por que ela está errada? Porque quando você abre o artigo 15 da Lei 9784 de 99, lá diz que a avocação, primeiro, é uma exceção. Tá? Então, há uma delegação de uma atribuição para o agente subordinado, por exemplo, e a autoridade vai e avoca, chama de volta. Essa avocação não é a regra, é a exceção. Então, a avocação é excepcional, é por motivo devidamente justificado e ela é temporária. Ela não é por prazo indeterminado. Onde é que o SESP errou aqui, Barroso? O SESP errou, ele coloca por tempo indeterminado. Aí, se você pegar o artigo 15 para dar uma lida, é por tempo determinado. Beleza? Então, assertiva errada. E a última assertiva constitui poder de polícia e atividade da administração pública ou de empresa privada. Pode parar, né? Porque tu já está errado. Ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade, de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. PRF, concurso de 2019, ou seja, falso. Poder de polícia não é isso. Poder de polícia é uma atividade do Estado que consiste na limitação do direito individual em benefício da coletividade. Você quer construir uma casa. Para você construir, você tem que ter uma licença. Por isso que a licença é uma das formas de manifestação do poder de polícia. Porque a licença, como um ato administrativo vinculado, é que vai viabilizar o exercício do seu direito. Se você não tiver a licença, o poder público pode embargar a sua obra. Ele vai limitar o seu direito de construir, pautado no poder de polícia. Então essa questão caiu na PRF ano passado, sempre cai em concursos o tema poder de polícia, beleza? E aí a gente fecha essa aula de poderes administrativos. Dúvidas, pode escrever aí, que vai ser um prazer responder e te ajudar nessa caminhada. Deus abençoe a todos.